Wagner Mota e hoje nós vamos comentar sobre um grande clássico de negócios, de sucesso, que é o livro Pense e Enriqueça de Napoleon Hill. Napoleon Hill foi aí um grande autor, foi consultor de presidentes norte-americanos, conviveu com Thomas Edison, com Henry Ford, e ficou 20 anos de sua vida entrevistando grandes personalidades de grande sucesso nos Estados Unidos. Bom, separei um primeiro trecho aqui que diz o seguinte: nós vivemos em um mundo de extrema fartura. Tudo aquilo que o coração poderia desejar, sem nada no caminho entre nós e nossos desejos, além da falta de um propósito definido. Então guardem aí esse trecho final, propósito definido. Eu tive o afortunado privilégio de analisar ambos, o senhor Thomas Edison e o senhor Henry Ford, ano a ano, durante um longo período e, portanto, a oportunidade para estudá-los de perto. Assim eu falo com conhecimento real quando digo que não encontrei nenhuma qualidade, exceto a persistência em qualquer um deles, a qual, mesmo que remotamente, sugeriu a fonte principal das suas realizações estupendas. Bom, então nós temos aí duas chaves principais. A questão do propósito definido, que ao longo do livro nós percebemos que seria o grande segredo e o grande ponto comum dentre as pessoas estudadas. Todas elas tinham sempre um grande propósito e não era algo pequeno, era algo que valia a pena lutar. E de outro lado a persistência. Então esses dois elementos eles andam juntos. Por quê? Quando eu tenho um propósito pequeno, fácil, sem grande alcance, as chances de eu desistir no meio do caminho são grandes. Agora, se esse propósito ele é grande, de amplo alcance, que vale a pena ser perseguido, o meu nível de persistência é maior. Daí o fato que ele cita do Thomas Edison, de ter tentado 10.000 vezes um experimento para conseguir chegar até a luz elétrica. Então houve grande persistência. Bom, o Napoleon Hill ele recebeu uma missão de um grande magnata na época, que era o Andrew Carnegie, que era justamente entrevistar grande parte dos profissionais mais bem-sucedidos, mais ricos dos Estados Unidos, durante 20 anos. Então imaginem só vocês, 20 anos, entrevistar os mais bem-sucedidos da época, buscando esses segredos, essas chaves, para depois fazer um livro. Foi isso que fez. Então daí o grande êxito desse material, daí o fato dele ter sido convidado para ser consultor de presidentes e tudo mais, e ser tão reconhecido este material. Bom, próximo ali ao final do Pense e Enriqueça, o Napoleon Hill ele fala que a principal razão pela qual ele escreveu o livro também foi o fato de que milhões de pessoas ficavam sem ação pelo medo da pobreza, porque era a época da chamada Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Então as pessoas tinham muito medo, ficavam muito preocupadas, buscando evitar a pobreza ao invés de pensar em enriquecer. Então ele trabalhou na mentalidade norte-americana naquele momento tão difícil. E aí a gente pode fazer um paralelo a justamente esse momento brasileiro. No momento que eu falo isso, nós temos aqui
13 milhões de desempregados. E de fato, a tendência é que esse número comece a aumentar, porque hoje em dia, se nós analisarmos a base da pirâmide de um mercado de trabalho, nós temos ali na base tarefas, atividades mais simplificadas, mais elementares, mais simples, mais básicas. E essas tarefas, tem muita gente fazendo isso. E a inteligência artificial, ela está vindo justamente para fazer essas atividades com maior rapidez, com maior qualidade e com custo mais baixo. Então, qual que é o objetivo hoje? Trazer essas pessoas para um nível superior, para que elas possam dar um salto de qualidade, de qualificação, para que possam se manter no mercado de trabalho e quem está fora entrar ao mercado de trabalho. Então é muito importante trabalhar a questão mental, a questão de buscar uma mentalidade de crescimento positiva e de ações efetivas pela busca do conhecimento, pelas habilidades, pelas atitudes corretas. Então vivemos um paralelo aí com o que aconteceu lá atrás e, portanto, essa obra ela é muito importante. Bom, vou ler só mais um trecho que eu acho bacana para não ficar muito longo. Então, Napoleon Hill ele aconselhava as pessoas não se preocuparem caso você tenha uma ideia e as pessoas comecem a falar que a sua ideia ela é um pouco maluca, um pouco diferente. Ele cita o caso do Marconi, que foi levado a um hospital para doentes mentais porque ele acreditava que poderia enviar mensagens através do ar. E como nós sabemos, ele inventou o rádio. Então ele foi considerado um maluco. Ele acabou inventando o rádio. Então não se preocupe, ter ideias diferentes assim e você ficar sozinho, não se preocupe não. Tente investir na sua ideia que pode dar certo. Então aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas sua importante percepção é de que não é exigido mais esforço para ter grandes ambições do que para ter um objetivo menor. Então ele fala assim, olha, você vai ter o mesmo esforço para ter um objetivo maior e o meu esforço é o mesmo de ter um objetivo menor que não vale a pena lutar. Então, por uma questão de inteligência, tem objetivos grandes, que isso vai dar força a você. E ele menciona um verso que é o seguinte: eu trabalhei como um serviçal apenas para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu tivesse pedido para a vida, ela teria me dado de boa vontade. É aquela história de colocar um limitador mental. Assim, o meu trabalho ele vale R$2.000. Então, mentalmente, é essa mensagem que eu estou enviando para o meu subconsciente. Não é? Ao invés de eu colocar um valor maior, eu falo, olha, o meu trabalho ele vale R$20.000. Eu mereço ganhar R$30.000. E aí, ao longo do tempo, você vai buscando, obviamente, que nada vem de graça, não existe mágica, mas a chance de você chegar lá aos 10, aos 15, aos 20, ela é maior, porque você não se autoimpôs um limite de R$2.000. Não é? Então, pense em 10, em 15, em 20, ao invés de se limitar aí nos dois. Essa é uma ideia passada por ele. Bom, como você percebe e passa a dominar os seus próprios pensamentos, você pode controlar aquilo que vai para o seu subconsciente. Então, tomar cuidado com pensamentos negativos, notícias negativas
e procurar colocar no seu subconsciente para que ele trabalhe a seu favor aquelas ações relacionadas aos seus objetivos. É isso que ele coloca. Então ele fala que o pensamento ele tende a encontrar o seu equivalente físico. Você cria as condições apropriadas para manifestar os seus desejos. Esse é o motivo pelo qual é importante anotar o valor exato da quantia de dinheiro que você quer possuir. No exemplo que eu acabei de falar para vocês. Esta quantia, uma vez bem arraigada no subconsciente, é removida da mente consciente e das incertezas dela e auxilia a moldar suas ações e decisões em direção à sua concretização. A persistência, a fé, a tomada de decisões, a criação de uma organização de pessoas ao seu redor são alguns dos elementos aí positivos citados ao longo da obra Pense e Enriqueça, do famoso Napoleon Hill. Então recomendo muito a obra, principalmente no momento que vivemos, da necessidade de mudança de modelo mental, de combater o receio, o medo de desemprego. E então é uma obra bastante bacana, ok? Espero que vocês possam ter gostado e nos vemos aí em breve. Um abraço.